Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um capítulo de Chama de Ferro. E hoje a gente vai ler os capítulos 49, 50 e 51. Antes de a gente começar a leitura, deixa eu falar pra vocês uma coisa que eu andei fazendo uma pequena pesquisa, porque eu tava bem confusa em relação à diferença entre os Wyvern e os dragões. Porque eles comentam, né, ali que os Wyvern e os dragões são diferentes porque os Wyvern só tem duas pernas. E aí eu fiquei pensando assim, como assim só tem duas pernas? Todo mundo só tem duas pernas? É porque os dragões têm quatro patas, né? As duas da frente e as duas de trás. E as asas ficam nas costas. Ficam saindo assim das costas. E já os Wyvern, eles são diferentes. Dentro da fantasia no geral, de todos os livros de fantasia, não só em quarta asa, a nomenclatura Wyvern, ela serve para tipos de dragões que são... tem duas patas atrás, só que a pata da frente, ela já é conectada com a asa. Tipo assim, igual um morcego, que ele tem pezinhos atrás, mas na frente é a asa, onde ele tem a mão. A mão dele são as asas. Ele não tem duas patas na frente e as asas não. As asas dele são as mãos. Igual uma galinha. Entendeu? Então é isso, essa é a diferença. O dragão, ele é tipo um jacaré com asas. E o Wyvern é tipo uma galinha. Entendeu? Essa é a diferença. E aí eu não tava conseguindo entender mais ou menos tipo isso. Aí eu fui pesquisar, daí eu vi umas fotos de uns Wyvern e de uns dragões e consegui entender. Eu tô passando pra vocês, pra quem também tava com essa dúvida. Se você também era desinformado assim como eu, agora você tá sabendo. Se você já sabia, então muito bom, porque eu não sabia essa informação. Porque eu ficava nessa, tipo assim, todos os dragões não são dragões, mas não, gente, tem uma infinidade de coisas de dragões diferentes. Infinidade. Tem aqueles dragões que não tem mão nem perna nenhuma. Tipo aquele dragão do Dragon Ball Z, aquele Shenlong que vai nas esferas do dragão. Que ele é só uma minhoca gigante com uma cabeça de dragão. Tem vários tipos de dragão e eu não sabia. Daí eu fui pesquisei um pouco e aí eu vi que dentro da romantasia, de todos os livros de romantasia, existe essa divisão sobre Wyverns e dragões. Inclusive, estamos lendo os capítulos, os livros de Trono de Vidro. De Trono de Vidro? De Trono de Vidro. Inclusive, a gente tá lendo os livros de Trono de Vidro aqui no canal como audiobook. E dentro de Trono de Vidro também tem Wyverns, né? Eles aparecem também. E aí, lá eles são chamados de serpentes aladas. Só que eles são um pouquinho diferentes dos Wyverns de quarta asa, porque eles são um pouco mais compridos. E os Wyvern aqui de quarta asa, eles parecem ser mais achatados, tipo um carrinho pequeno. Deu pra entender, né? Então vamos lá. Falei demais, mas enfim. Vamos começar o nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 49. Paladinos e cavaleiros serão considerados iguais de todas as formas, com exceção da estrutura das asas. Os cavaleiros manterão suas asas, setores e esquadrões, além dos seus postos de comando. Cada revoada será absorvida por um esquadrão, e o líder da revoada substituirá o sublíder atual do esquadrão, para garantir a integração e a eficiência. Artigo 2º, seção 1 do Acordo de Aretia. Capítulo 49. Eu sinto que você é a única que não está surpresa, comentou Imogen na manhã seguinte, enquanto estamos todos parados no pátio depois da formatura. Nós somos o esquadrão mais forte, e eles a revoada mais forte. Eu não sei por que vocês estão tão chocados. Eu respondo dando de ombros. Eu encaro a revoada da Cat e todos parecem estar com a pele em variados tons de roxo e verde depois do desafio de ontem. O mesmo vale para o nosso esquadrão. Aqui vamos nós, comenta Rhiannon, nos entregando brasões verdes familiares. Precisamos mesmo dar isso a eles? Rhydok curva os lábios ao ver o brasão pelo qual demos duro. O brasão que todos os primeiranistas se esforçaram para conseguir. Precisamos, ralha Rhiannon. É a coisa certa a fazer. E a partir de agora eles são parte do nosso esquadrão, que a gente queira, quer não. Eu prefiro não querer, comenta Sloane. Eu solto uma risada, passando o dedo pelo brasão, e eu levo da Cat. Eu levo de Cat, diz Rhiannon baixinho. Você não precisa, não pode deixar comigo. Eu lanço a ela o que eu espero ser um sorriso confiante. Vamos nessa. Tá, vamos nessa, repete ela. Segundo esquadrão, mexam-se. Atravessamos o pátio coberto de geadas juntos, e eu checo a adaga no meu quadril esquerdo, me certificando de que ela está onde eu deixei.
Zayden me ama, ele me escolheu, eu serei a cavaleira mais poderosa da minha geração. Cat só tem poder sobre mim se eu escolher dar poder a ela, com ou sem a adaga. Ela fica pensando, né, nas palavras que o Zayden falou. E os 6 paladinos ficam tensos quando veem que estamos nos aproximando. Eu acho que eles também preferiam não querer, murmura Sloane para Arik. Cat estreita os olhos para Sloane e eu me coloco entre as duas, oferecendo o brasão a ela. Bem-vinda ao 2º Esquadrão Setor Chama, 4ª Asa, também conhecido como Esquadrão de Ferro. E os cumprimentos semelhantes são ditos ao nosso redor. Mas eu mantenho os olhos fixos em Cat, enquanto ela encara o brasão como se fosse morder. Pegue o brasão, eu digo. E o que a gente deveria fazer com isso aí? A gente costura no uniforme, responde Rydell ao meu lado, fazendo um gesto de pinça com as mãos de um lado do outro para imitar uma agulha passando pelo uniforme, como se ele estivesse explicando para uma criança analfabeta. E por quê? E o olhar de Cat nos percorre, notando os brasões diferentes que exibimos, como se nunca os tivesse notado antes. E eu aponto para o meu colarinho. É uma patente, eu digo, explicando e então apontando para o meu ombro. Asa, Esquadrão de Ferro, e esse é o sinete. Você precisa mostrar que merece ganhar brasões. Cavaleiros e agora paladinos também, e podem escolher qualquer lugar do uniforme para prender o brasão para além dos da asa e o da patente. E não usamos brasões no uniforme de voo, o que provavelmente justifica o fato de você nunca ter visto Zayden usando nenhum. Ele detesta os brasões no geral. E pronto. Não foi tão ruim assim. Eu consigo ser educada. Eu sabia disso, responde Cat, arrancando o brasão da minha mão. E eu conheço Zayden há anos. Rhiannon ergue uma sobrancelha ao meu lado. Eu percebo a pontada de ciúme que me atinge por ela conhecer partes da vida dele que eu nunca conheci. Mas eu não sinto raiva. Eu não sinto a amargura da insegurança ou o ódio de mim mesma. Eu amo as minhas adagas por um novo motivo agora. E ela regala os olhos de leve, como se tivesse acabado de perceber que ela não consegue mais usar os poderes em mim. E então os estreita, maldosa. Ser educada com certeza não faz parte das suas preocupações. Como eu disse, e eu lanço um sorriso animado para ela. Bem-vinda ao único esquadrão de ferro da divisão. E eu engancho meu braço no de Rhiannon e começamos a andar na direção dos outros cavaleiros com o nosso novo esquadrão aumentado. Estar no mesmo esquadrão não muda o fato de que a coroa ainda é minha, solta Cat atrás de mim. Vamos dar a ela de lanchinho pra Scale, sussurra Rhiannon. Paramos de andar e eu olho Cat por cima do ombro. Você sabia que faz mais de 600 anos que Tyrendor não possui uma coroa? Parece que derreteram todas elas para forjar a coroa de unificação. Então boa sorte tentando encontrar uma. Vai ser muito divertido tornar a sua vida tão miserável quanto você tornou a minha. Ah, então a educação foi pra casa do caralho. A Violet tentando ser, não, eu vou ser a madura, eu vou ser aqui a pessoa sensata da história. Vou ser educada com ela, porque gentileza gera gentileza. Não, gentileza coisa nenhuma. Deuses. Ela não consegue evitar, né? Fala Rhiannon baixinho. Cat já deu. Ralha Mayrin. Ficou feio já. Eu já te falei 1 milhão de vezes que ela não derrubou a Luella. A Luella caiu. Foi só isso que aconteceu. Boa sorte nas tentativas de me fazer miserável, eu digo pra Cat, soltando Rhiannon e voltando até onde a Paladina está. Ah, e mais uma coisinha. E eu abaixo a voz de leve, sabendo muito bem que todos os nossos esquadrão estão virados pra nós duas. O que foi? Ela exige saber. Aquele truque que você mencionou, sabe? O dos dedos? E eu deixo um sorriso preguiçoso se espalhar pelo meu rosto. Obrigada mesmo. E Cat arregala os olhos. Porque a Cat falou que tinha ensinado o Zayden a usar os dedos, né? E aí a Violet falou assim, ah, tem aquele truque lá que você falou, né? Ah, valeu. Quem vai usar sou eu. E Imogen ri tão alto que acaba se engasgando. Eu seria a Imogen nesse momento. Ah, eu sou muito a Imogen. Nossa, eu amo a Imogen. Imogen ri tão alto que acaba engasgando. E dando de costas pra Cat, eu volto ao lado de Rhiannon. Caramba, só caramba. Comenta Rhiannon batendo palmas.
Eu amo você pra caralho. Rydok joga os braços em cima do meu ombro. Tem mais alguém com fome? Eu acordei em um lugar que eu não estava planejando hoje e perdi o café. Eu comeria, eu respondo, mas eu já tenho planos para ir até a biblioteca. Até a biblioteca? Então eu também tenho planos. Sawyer se oferece me seguindo. Eu vou junto, comenta Rhiannon assentindo. Bom, se vocês três vão, eu também vou. Retoque Rydok. Vocês não precisam vir comigo, eu respondo, assim que passamos pelo saguão. Não, na verdade, a gente quer sair de perto de Cat. Rydok gesticula com a mão. Você é só a nossa desculpa. As habilidades dela são terríveis, conclui Sawyer. E se ela decidir que eu vou começar a odiar você? Ou fazer Xaden te odiar, Rhiannon sugere, levantando as sobrancelhas. Não, ela não tem esse poder, eu balanço a cabeça. Ou fazer você ficar com um tesão absurdo por um paladino aleatório e aí você não vai ser a única naquela cama quando Xaden voltar. Reflete Rydok. O sinete dela, ou sei lá como ela chama aquilo, é aterrorizante pra caralho. Não, ela só pode ampliar as emoções que vocês já estiverem sentindo, eu explico a eles. Daria pra gente matar ela, só ia esticar a mão pra abrir a maçaneta. Todos os paladinos ainda estão tendo dificuldades com a altitude, e os grifos passam metade do dia dormindo, de acordo com Lysen. O nome do dragão do Sawyer é dificílimo de dizer. Não consigo falar esse nome. Slyceg. Termina com G, gente. Que som tem isso com G no final? Provavelmente estão mais fracos agora. Nós todos ficamos em silêncio. Não por choque, mas porque todos consideramos essa possibilidade por alguns segundos. Pelo menos eu considero. Não podemos matar a Cat. Ela é do nosso esquadrão. Espera. Esse é mesmo o único problema ético dessa questão? Certeza? Sawyer inclina a cabeça. É só falar que nós estamos dispostos a te ajudar a enterrar o corpo. Ainda temos algumas horas antes da aula de preparo de batalha. Não, e não é só tipo, vamos pegar ela, é agora. Ótima ideia, comenta Andarna, o tom indecentemente empolgado. Eu adoraria fazer um lanchinho. Não comemos nossos aliados, ralha Tarne. Ai, você é sempre um estraga-prazer da minha brincadeira. E eu abro um sorriso genuíno. Eu agradeço pela oferta, pessoal. E nós entramos na biblioteca e eu respiro fundo. O cheiro da sala de 2 andares é diferente do aroma dos arquivos. O pergaminho e a tinta ainda têm o mesmo cheiro aqui, mas não existe o odor terroso, porque estamos acima da terra, e a luz entra pelas janelas. Só as prateleiras do primeiro andar estão cheias de livros, mas eu tomei como missão pessoal deixar o segundo andar idêntico até a primeira década. A pedra pode não queimar, mas os livros queimam. Enfim, o que viemos fazer aqui? Pergunta Rydok, e eu tiro a mochila do ombro, seguindo até a primeira mesa vazia que eu vejo para deixá-la ali. Quer dizer, a gente sabe o que veio fazer aqui, comenta Rydok gesticulando para Sawyer, que está vasculhando os fundos da biblioteca. Tô tentando encontrar o meu centro. A minha resposta me faz receber 2 olhares perplexos. Tícaros mandou alguns livros para mim através de Xaden depois que ele terminou de entregar as armas ontem, provavelmente querendo ganhar alguma simpatia comigo. E um por um eu retiro os 6 livros da mochila, com os quais ele me presenteou, empilhando-os na mesa e deixando a sacola de prontidão com o diário de Warwick no topo. Crovelace não é meu ponto forte, eu digo. Crovelace não é o ponto forte de... E eu abro um sorriso quando o Sawyer para de falar no meio da frase ao ver a Gezinha. Bom dia, ele gesticula para mim. Eu acertei? Certinho, ela diz. E ele sai correndo e vai até ela. Teria sido mais divertido do meu jeito, resmunga Rydok. Ele tem um ótimo senso de humor. Ele está aprendendo a língua de sinais, e Rhiannon abre um sorriso, sentando-se à beirada da mesa, e ficamos acompanhando descaradamente enquanto Sawyer cumprimenta Gezinha. E ele já tá voltando? Rydok franze o senho, e olha para o relógio. Ele só sabe umas 4 frases, mas tá pegando o jeito. Tadinho, coitado do Sawyer. Ah, eu entendo ele. É como se você aprende outra língua. Eu que moro na Coreia sei muito bem o que isso é, né? Tipo, você tentando se comunicar e sabendo pouca coisa ainda. Porque às vezes eu ainda tenho dificuldade de me comunicar com as pessoas na Coreia, assim, tipo, outras pessoas fora da minha casa. Então, Crovelace é a especialidade de Gezinha? Pergunta Rhiannon, pegando o livro no topo, que é um relato da primeira aparição dos Venin depois da Grande Guerra.
Ao menos eu acho que é isso. Não, eu balanço a cabeça enquanto a porta da biblioteca se abre. Às 7h30 da manhã em ponto, bem na hora, como sempre. É a especialidade dele. Tá falando sério? Rydell murmura enquanto eu me afasto da mesa. Você queria me ver? E Dan cruza os braços. Por vontade própria, sem ordens nem nada. E por um segundo eu hesito. Então eu me lembro de que ele esfaqueou Varys. Invocou a formatura da divisão. E quando a verdade foi revelada, ele escolheu ser exilado com um grupo de pessoas que o detestam, porque era a coisa certa a fazer. Eu tô começando a sentir um pouquinho de empatia pelo Dan, sabe? Porque ele tá sendo muito odiado por geral. E ele também saiu de Basgate, ele também escolheu se afastar da família, de tudo que ele conhecia, dos amigos, de tudo que ele deixou lá, pra seguir a coisa certa. Então, eu meio que tô assim, sabe? Não detesto mais ele tanto assim. Tipo, não quero que ele morra, mas também não sou muito amiga dele, não. Eu preciso da sua ajuda, eu respondo. Beleza. Ele assente sem esperar uma explicação. E é simples assim. De repente eu me lembro porque ele era uma das minhas pessoas favoritas no continente. E daí dá uma pausa no capítulo. É porque, assim, ele sempre foi uma pessoa boa. Ele teve ali os momentos dele de insensatez, mas todo mundo tem, gente. Quem é que na vida não tem um momento de crise de insensatez? Todo mundo tem. Ainda mais que lá no universo deles, eles vivem no limite, né? Entre a vida e a morte o tempo todo, todo dia. Então, dá pra entender. Não é que dá pra entender, mas dá pra... Ai, não sei explicar. Dá pra aceitar o pensamento dele, por mais que seja um pensamento meio estranho. Mas a gente consegue perceber o porquê que ele fez o que ele fez, né? Tipo, é compreensível. Aí logo após a pausa tem assim. Essa não é a palavra para chuva, comenta Dan no dia seguinte, indicando um símbolo no diário de Warwick com a ponta da caneta, enquanto estamos sentados na câmara de pedra das Égades, nossas costas contra a parede, as pernas esticadas à nossa frente. Ela vai conseguir fazer a Égide por causa do Dan, porque ela comentou que ela e o Dan usavam a língua do Seriano antigo para conversar em código entre si, quando ele e ela eram pequenos, né? E viviam lá nos entrepostos junto com os pais deles. E ela não conseguiu traduzir bem o negócio do livro para fazer a Égide. E, inclusive, ela ficava traduzindo a mesma coisa como chuva de ferro, chuva de ferro. E aí, ele disse que nessa palavra não é para chuva. Arrasou, Dan. Ai, nossa! Nunca pensei que eu ia gostar do Dan. Enquanto estamos sentados na câmara, as pernas esticadas à nossa frente. O sol do meio-dia nos assola, mas ainda assim está frio bastante para minha respiração sair em fumaça. Eu tenho bastante certeza de que é. Eu me abaixo examinando o diário que está apoiado metade na perna dele e metade na minha. Você perguntou para Gesinha? Questiona ele, parando de consultar os registros, que se concentram nas égades e voltando ao início deles. Ela também achou que era chuva. Mas a especialidade dela é morrainino, não é? E ele inclina a cabeça examinando o primeiro registro. Eu arregalo os olhos, voltando-me para ele. O que foi? Dan me encara. Então, abruptamente, ele volta o foco para o diário. Não fique tão chocada por eu me lembrar da especialidade de Gesinha. Eu presto atenção quando você fala. E ele estremece. Ou ao menos eu costumava prestar. E quando parou? A pergunta escapa da minha boca antes que eu possa me impedir. Ele suspira e muda a posição de leve, só o bastante para eu saber que ele está nervoso. Ele passou 2 anos na divisão e não conseguiu se livrar dessa marca óbvia. Eu não sei. Provavelmente quando eu me despedi de você no dia do alistamento. No meu, é claro, não no seu. Ah, eu entendi. Você me deu um oi no dia do meu, e um sorriso leve aparece nos meus lábios. Na verdade, eu acho que as palavras exatas foram... O que você tá fazendo aqui, porra? E ele bufa e encosta a cabeça na parede olhando pro céu. Eu tava tão bravo e assustado. Eu cheguei, finalmente, ao 2º ano. Eu ganhei o privilégio de visitar outras divisões só pra poder ter a chance de ver você. E em vez de você estar em segurança como os outros escribas, você apareceu toda vestida de preto na divisão dos cavaleiros, porque a sua mãe mandou você pra lá. Tão atordoada que até hoje eu não sei como você foi capaz de atravessar o parapeito. E ele engole em seco. Tudo que eu conseguia pensar é que eu passei um ano todo ouvindo o nome dos meus amigos na chamada dos mortos.
E eu precisava fazer qualquer coisa para garantir que o seu não estaria lá. E aí você me odiou por tentar dar a você o que eu sempre me disse que queria. Não foi por isso que eu passei a te odiar. Eu aperto os lábios. Você não me deixou crescer. Você foi teimoso igual uma mula, achando que sabia o que era melhor para mim. E nunca foi assim quando éramos crianças. E ele ri. Um som autodepreciativo que ecoa na câmara. Você é a mesma pessoa agora que você era antes de atravessar o parapeito? Não, eu balanço a cabeça. Claro que não. O primeiro ano me mudou de jeitos que... E eu encontro o olhar dele. E daí me encara com a sobrancelha erguida. Ah, eu digo. Eu acho que mudou você também. É. Viver apenas tendo o Codex como base faz isso com as pessoas. Uma parte de mim se pergunta se é por isso que nos fazem passar por tudo isso. Eles nos transformam em armas perfeitas, nos ensinam a pensar criticamente sobre tudo, tirando o Codex e as ordens que recebemos. E ele coça a barba por fazer e encara o diário. Onde está a parte do começo que você traduziu? Talvez a gente possa comparar os símbolos. Eu pulei direto para as ocorrências de égides do texto, já que era disso que a gente precisava. E ele pisca aturdido. Você pulou? Você, de todas as pessoas no mundo, não leu um livro do começo ao fim. E um vislumbre de sorriso que ele tenta esconder me atinge em cheio, em algum lugar do meu estômago, fazendo com que eu me lembre dos dias em que ele era meu melhor amigo. E de súbito, toda a situação fica intensa demais. Eu fico em pé rapidamente, expondo o pó das calças e ando até a pedra. Vi? Ele me chama baixinho, mas o espaço cavernoso amplia o som, o que dá o mesmo que gritar. Vamos finalmente falar sobre o que aconteceu? E a pedra continua fria e vazia sob minhas mãos, igual à noite em que eu fracassei em tecer as égides. Você sabe como imbuir poder? Eu pergunto, ignorando a pergunta dele. Eu sei. O suspiro dele ressoa alto o bastante para derrubar as pedras de égide. Quando eu olho por cima do ombro, eu vejo que ele deixou o diário em cima da minha mochila e ficou em pé. Segundos depois, ele está parado do meu lado. Eu sinto muito, Violet. Parece que deveria ser imbuída, não acha? E eu arrasto a ponta dos dedos pelos círculos entalhados. Me passa a mesma sensação daquela liga metálica bruta vazia. Eu sinto muito pelo papel que desempenhei na morte deles. Eu sinto muito. Sinto tanto. Você roubou memórias minhas todas as vezes que tocou no meu rosto no ano passado? Eu questiono de repente, deixando a frieza dominar as minhas mãos. E o silêncio preenche a câmara por um longo momento, antes que ele finalmente responda baixinho. Não. E eu assinto e me viro para encará-lo. Então só quando você precisava de informações que não poderia me pedir. E ele ergue a mão e coloca sobre a pedra, a apenas centímetros da minha, espalmando os dedos. Foi por acidente que eu fiz isso da primeira vez. Eu estava acostumado demais a tocar em você, e você se aproximou demais de Ryerson. O meu pai ficava praticamente contando vantagens sobre como a sua mãe tinha aberto feridas nas costas dele. Eu sabia que Ryerson deveria querer se vingar. Mas você não me escutava. Ele nunca quis se vingar, eu digo balançando a cabeça. Não de mim. Agora eu sei disso. E ele fecha os olhos. E eu estraguei tudo. Ele respira fundo e abre os olhos outra vez. Eu estraguei tudo e confiei no meu pai quando eu deveria ter confiado no seu julgamento. E agora não há nada que eu possa fazer ou falar que vá trazer ninguém de volta. Não dá para trazer o Liam de volta. É verdade. E os meus olhos se enchem de lágrima e eu forço um sorriso numa careta que logo se desmorona. Eu sinto muito, Violet. Mas não está tudo bem, eu sussurro. E eu nem sei como começar a consertar as coisas para ficarem bem. Eu só sei que eu não posso pensar em Liam e olhar para você ao mesmo tempo sem... E eu balanço a cabeça. Eu não quero te odiar, Dan. Mas eu não sei se algum dia eu vou conseguir... E eu me interrompo. Minha atenção voltando-se para as mãos dele. A minha mão quente ao lado da dele na pedra. Você está imbuindo a pedra com seu poder? Sim. Eu achei que fosse o que você queria. É sim. Eu faço que sim com a cabeça. Quanto tempo acha que vai demorar para imbuir algo tão grande por completo? Semanas. Talvez até um mês. E eu retiro a minha mão e então volto para a mochila e me abaixo para colocar tudo lá dentro. Eu preciso da sua ajuda com o diário.
E não é justo, porque eu preciso ter certeza de que não vamos mais falar disso, sobre Liam e sobre Solion. Ao menos, não até passado tempo bastante. Assim que está tudo guardado, eu fico em pé, encarando Den outra vez. Ele abaixa os ombros, mas a mão continua na pedra. Por mim, tudo bem, ele promete. Obrigada. E eu encaro o céu nublado muito acima de nós. Eu geralmente estou livre por uma meia hora nesse horário todo dia. Eu também. E vou continuar trabalhando em imbuir poder na pedra. Eu vou pedir a Xaden para te ajudar também. E eu passo as alças da mochila pelo ombro e me ajeito. Ele retira a mão da pedra. Sobre o Rylson. E o meu corpo inteiro fica tenso. Tenha muito cuidado com as suas próximas palavras. Você está apaixonada por ele? Pergunta Den, a voz fraquejando no meio da frase quando ele se vira para encarar por completo. Porque Garrick e eu ouvimos o finzinho do que ele disse para você naquela câmara de interrogatório. E até eu teria me apaixonado por ele depois daquela declaração. Mas e você? Você o ama de verdade? Eu amo. Eu sustento o olhar dele por tempo bastante para saber que eu estou sendo sincera. E isso nunca vai mudar. E Den trava a mandíbula e assente. Então eu vou confiar nele do mesmo jeito que eu confio em você. E eu também aceno com a cabeça lentamente. Eu vejo você amanhã. Até amanhã, ele concorda e acaba o capítulo. Mas ele estava imbuindo a pedra para quê? Eu pensei que ele ia ver dentro do livro que ela fez alguma coisa errada. Mas enfim, vamos lá pro próximo capítulo. Ele é um pouquinho menor. Eu acho que esse vlog vai dar mais ou menos 1 hora, talvez. Então vamos lá. Ninguém domina um sinete plenamente em Basgate, nem mesmo nos anos seguintes em serviço. Nenhum cavaleiro vivo acredita de fato ter chegado ao limite máximo do seu poder. Talvez os cavaleiros mortos discordem. O Guia para a Divisão do Cavaleiro por Major Afrenda, edição não autorizada. Capítulo 50. Está melhor. Uma semana depois, Félix coloca uma uva na boca e gesticula para as pedras empilhadas e os fiapos de fumaça na base, que só duram 1 segundo antes de desaparecerem, dissipando-se no vento e na neve. Você quase acertou dessa vez, completa ele, segurando o conduíte aquecido pela energia na minha mão. Eu acertei. Eu oscilo sobre os pés e tento sacudir do corpo a sensação de exaustão. Eu passei noites demais em claro, traduzindo o diário de Warwick desde o começo. Eu gastei tempo de almoço demais na câmara fria que contém a pedra de Égide. E tenho passado definitivamente tempo demais com Den. Eu quase tinha me esquecido do quanto ele é bom com idiomas. E do quanto ele entende as coisas rapidamente. Até porque ele foi um líder de setor, né? Líder de esquadrão. E agora foi dirigente de asa. Ele não é ruim, assim. Ele é bom no que ele faz. Você não acertou, rebate Félix, balançando a cabeça e pegando outra uva do cacho. Como as coisas não estão congeladas? O chão aqui em cima já tem neve se acumulando uns 15 centímetros desde que chegamos. Se você tivesse acertado, as pedras não estariam mais ali, ele explica. Disse para eu usar menos poder, lembra? E raios menores e mais controle, e eu balanço a esfera na direção dele. Do que você chama isso? De errar o alvo. Os flocos de neve fervilham e começam a evaporar e ao cair na pele exposta das minhas mãos. E eu faço o meu melhor para não fulminar o meu professor com o olhar. Aqui. Ele enfia o cacho de uva dentro da mochila aos seus pés e pega a esfera, arrancando-a da minha mão. Acerte o conduíte. O quê? Eu arregalo os olhos, afastando as mechas soltas do cabelo do rosto. Acerte o conduíte, repete ele, como se fosse uma tarefa bem simples, estendendo a esfera de metal e vidro e a apenas centímetros dos meus dedos. Se eu fizer isso, eu vou acabar te matando. Se existisse um jeito de conseguir mirar, provoca ele, o sorriso revelando dentes brancos. Você claramente entende como a energia e a atração funcionam, levando em conta a forma como você matou aquele Wyvern, correto? Eu acertei a nuvem, eu respondo franzindo a testa. Eu acho. Eu não consigo explicar. Eu só sabia que os relâmpagos podem existir dentro de nuvens e quando eu invoquei o meu poder, ele apareceu de lá. E Félix assente. É por causa dos campos de energia. É semelhante à magia e ele toca minha mão com a esfera. Você é o maior campo de energia. Então invoque o seu poder.
Mas, em vez de deixar que o conduíte fique com tudo, interrompa você mesma o fluxo. Eu troco o peso das pernas e engulo em seco, tentando relutar contra a maré de fogo que eriça os pelos do meu braço. Imaginando a porta dos arquivos quase se fechando, deixando poucos centímetros aberta, permitindo que apenas uma fração do poder de Tarn chegue até as minhas mãos. A ponta dos meus dedos roça no metal de esfera e instala com a visão familiar de feixes brancos azulados de energia pura, saindo dos meus dedos contra o vidro e reunindo-se em um único fluxo delicado no medalhão de liga metálica no centro do conduíte. Diferente dos feixes brilhantes que eu invoco do poder de Andarna para tecer as runas, isso aqui é algo muito mais físico. É tipo um relâmpago minúsculo e contínuo. E um sorriso aparece no canto da minha boca enquanto eu deixo o poder fluir de mim até o conduíte, do mesmo jeito que eu faço todas as noites, imbuindo pedra após pedra, agora que eu sei como alterar entre elas, assim que estão totalmente imbuídas. Eu adoro ficar assistindo isso acontecer. É a única vez em que o meu poder é belo sem ser destrutivo ou violento. Você não só está assistindo, Violet. Você está fazendo isso acontecer. E deveria adorar mesmo. É melhor encontrar alegria no seu poder do que ter medo dele. Eu não tenho medo do meu poder. Como é que eu poderia, quando ele é tão lindo e tão múltiplo? Eu tenho medo mesmo é de mim. E não deveria ter. Tarn me repreende. Tem soltado uns comentários de vez em quando durante a última hora. Quando não está ocupado tentando fazer Andarna parar de correr atrás de 2 novos rebanhos de ovelha que Brenna conduziu até o vale. Foi você quem eu escolhi, e dragões não cometem erros. Qual é a sensação de viver uma vida com tanta confiança em si mesmo? Bom, é a sensação de viver. E eu consigo não revirar os olhos. E mantenho toda a minha concentração em limitar o poder de Tarn. Boa, continue. Deixe fluir. Mas pense em gotas e não numa inundação. Lentamente, Félix começa a afastar o conduíte. Não pare. E todos os músculos do meu corpo ficam tensos, mas eu faço o que ele pede e não interrompo o fluxo de poder. Feixes daquela mesma energia azulada se esticam nos centímetros de espaço entre meus dedos e a esfera. O quê? Eu balbucio. Meu coração começa a bater com tanta força que sou capaz de sentir o pulsar nos ouvidos, e os 5 filamentos de poder diferente pulsando junto das batidas. É tudo você, responde Félix, com cuidado, na voz mais gentil que ele já usou comigo, enquanto leva levemente a esfera para longe, centímetro a centímetro. E até aí, eu também tomaria cuidado comigo se eu fosse ele. Então aumente lentamente esse fluxo. A porta dos arquivos abre cerca de mais 30 centímetros e o poder se estende sem dor, com apenas um calor moderado e evaporando qualquer floco de neve azarado que passe pelo seu caminho. Você está começando a compreender agora, não tá? E Félix está um passo inteiro para trás. A minha mão começa a tremer enquanto eu me esforço para ampliar o poder, o suficiente apenas para alcançar o conduíte, mas sem projetar um raio. Compreender o quê? E o meu braço agora treme abertamente. Entender o controle. Félix constata sorrindo. E eu me atrapalho, o meu olhar voltando para o dele. O poder estoura pela porta e se torna uma onda de calor escaldante. Eu ergo as mãos para cima, para longe de Félix. Só um segundo antes de um relâmpago cortar o céu nublado, acertando a montanha com um impacto tremendo, a menos de 10 metros da cumieira. O rabo de adaga vermelho de Félix sopra fumaça, agitado. Mas tudo o que sinto vindo de Tarn é orgulho. Bom, você estava no controle. Félix me entrega o conduíte novamente. Mas isso pelo menos significa que você consegue, por um tempo. Eu achei que você não fosse conseguir. Eu também achei que eu não fosse. E eu examino a esfera como se nunca tivesse a visto antes. Você usa seu poder igual a um machado de batalha. E às vezes é exatamente disso que precisa. Mas você, mais do que ninguém... E ele gesticula para as adagas embanhadas nas minhas jaquetas de voo. Deveria entender o momento de usar uma adaga e o momento de usar um machado. E o momento em que os cortes mais precisos são necessários. E ele tira a mochila do chão e a joga por cima do ombro. Nós acabamos por hoje. Até segunda-feira que vem. Eu quero que consiga manter esse poder fluindo de... Que tal? Uns 3 metros? 3 metros? Mas nem fudendo. É, tem razão. Ele assente virando-se para o próprio dragão agitado.
Vamos tentar 5 metros. E ele inclina a cabeça para o lado e para de falar como se estivesse se dirigindo ao dragão. Quando entrar, diga a Rylson que precisamos de vocês dois na Câmara de Assembleia às 5. Mas Aiden não... E eu abaixo os escudos e, dito e feito, lá está ele. Eu sinto o caminho de sombras entre nossas mentes forte com a proximidade, mas pesaroso e com desânimo. Você voltou mais cedo? Tudo bem com você? Ela pergunta na cabeça dele. Não. E ele não dá mais detalhes. O tom que ele usa não é lá muito convidativo. Tudo bem com os Gale? Eu pergunto a Tarni, enquanto ando até um antebraço que ele abaixou para eu subir. Ela não está ferida. E raiva e frustração borbulham, e de súbito inundam nosso elo. E eu rapidamente ergo os escudos entre nós dois para impedir que eu perca o controle das minhas próprias emoções. Meia hora depois de voarmos de volta para o vale e assistirmos a Andarna exibir a habilidade que está desenvolvendo de estender as asas enquanto conta até 30 e terminar o show com aplausos entusiasmados da nossa parte, eu volto para os corredores caóticos da casa Rylson e vou direto para a cozinha. Assim que consigo reunir tudo o que preciso num prato, eu começo a subir a escadaria e vejo que Garrick, Bode e Ethan estão conversando no patamar do segundo andar. A expressão no rosto coberto de cinzas de Garrick corresponde ao peso sinistro que eu senti no humor de Xaden. E quando Ethan vira a cabeça, praticamente derruba o prato. É só uma grande contusão, e o seu braço direito está com uma tala que vai do cotovelo até a ponta dos dedos. O que aconteceu? Eu pergunto. Garrick e Bode trocam um olhar que faz meu estômago embrulhar, mesmo sabendo que Xaden está vivo. E não no nosso quarto, nesse andar, mas 4 andares acima de mim. Tomaram Pavis. Ethan me diz baixinho, olhando em volta para ter certeza de que não tem mais ninguém ouvindo. E eu pisco aturdida. Não pode ser. Pavis fica só a 1 hora de voo a leste de Draitos. Ethan assente devagar. Eles eram 7, com uma horda de Wyvern. A cidade foi tomada antes de sequer conseguirmos chegar até lá. A sua irmã, ela tá bem. Só precisou levar a Emery até os médicos por conta de uma perna quebrada. E mandou que a gente fosse embora depois que... E a voz dele fraqueja, e ele desvia o olhar. Depois que Nira Valderin morreu durante nossa missão hoje, termina Garrick. Nira? Ela era a dirigente da Asa Sênior da divisão no ano passado. Era praticamente invencível. Ela saiu em defesa de um grupo de civis e se abrigou perto do arsenal e Garrick trava a mandíbula. E depois não sobrou mais nada dela ou de Mala. Foi parecido com o que aconteceu com Solel e Fuel. Foram completamente drenadas. Eu tenho certeza de que vão repassar essas informações em preparo de batalha amanhã. Mas chamaram os primeiros e os segundos tenentes de volta para Aretia, para nos reorganizarmos. Eu acho que vão mudar a estrutura da asa, acrescenta Ethan. Vai ser necessário, concorda Garrick. Deixar cavaleiros menos experientes longe do fronte não ajuda em nada quando o fronte está mudando tanto o tempo todo. Eles conseguiram tomar Cordin? E Garrick balança a cabeça. Não. Passaram direto pela cidade e por mais uma centena de quilômetros. O alvo era Pavis. E por lá eles ficaram. É um lugar estratégico, responde Bode, baixando a voz quando um trio de paladinos da primeira asa passa por nós. Para seguir até Draitos. Só pode ser. Eles estão vindo pra cá. E aí acabou o capítulo. O capítulo foi bem rapidinho, né? O que vocês acharam desse capítulo? E não achei muita coisa. Não tem muito o que falar desse capítulo, porque foi só a Violet aprendendo a usar o sinete dela. E aí teve agora esse ataque aí. É normal. É tanta cidade, é tanto negócio no mapa que eu não sei nem onde é que eles estão falando. Mas enfim. Agora vamos pro último capítulo do vlog de hoje. Muitos dos nossos estrategistas mais renomados tentaram estimar quando se dará um momento crítico, aquele no qual o resultado da guerra poderá ser decidido, mesmo que ainda estejamos lutando. Boa parte acredita que acontecerá na próxima década, mas temo que esse momento chegará muito mais cedo do que isso. Guia para derrotar os Vayne, por Capitão Lera Dorrell, propriedade da Academia Rochedo. Capítulo 51. Pela forma como as duas estavam sorrindo abertamente, que ainda não receberam a notícia,
Eu decido preservar mais alguns minutos daquela felicidade abençoada, ainda que alienada, seguindo pelo reto corredor comprido até chegar à escadaria que fica nos fundos. A escadaria da criadagem é escura, mas luzes mágicas se acendem enquanto eu subo pelos degraus íngremes, que seguem em espiral, e são ladeados por uma barra de ferro no topo. Eu abro a porta usando uma magia menor e adentro a passarela estreita que corre pelo telhado, lembrando de fechar a porta atrás de mim. Xaden está sentado na beirada da pequena torre de defesa, a 10 metros de distância, e as únicas sombras que o cercam são as projetadas pelo sol poente sob o piso. Se eu não conseguisse sentir a agitação que retesa a conexão entre nós, eu acharia que ele está ali apenas para admirar a vista, perfeitamente controlado. E pé ante pé, eu passo cuidadosamente através da linha leste do telhado, tomando cuidado para não deixar a brisa derrubar o prato que eu tenho nas minhas mãos ou me desequilibrar. O que foi que eu te falei sobre arriscar sua vida para vir falar comigo? Pergunta Xaden, os olhos fixos na cidade lá embaixo. Eu não chamaria isso de arriscar minha vida. Eu respondo deixando o prato na muralha e subindo para me sentar ao lado de Xaden. Mas agora eu entendo por que você é tão bom em andar pelo parapeito. Eu pratico desde criança, confessa ele. Como sabia que eu estaria aqui em cima? Além do fato de que eu consigo rastrear você através da nossa conexão, teve uma certa vez em que você me contou que costumava ficar sentado aqui esperando seu pai voltar para casa. E eu estico o braço e pego o prato e ofereço para Xaden. Eu sei que bolo de chocolate não vai consertar as coisas, mas em minha defesa eu peguei quando ainda achava que você só tinha tido um dia ruim, antes de descobrir o que aconteceu de verdade. Ele olha para a fatia de bolo, inclina-se e encosta a boca na minha antes de aceitar o prato. Eu não estou acostumado a ter pessoas cuidando de mim. Obrigado. Bom, então se acostume. E o frio entra pelas frestas do meu uniforme, vindo da parede abaixo de nós, e eu percebo as nuvens cinzentas, pesadas, sendo sopradas do oeste. Já está nevando no desfiladeiro. Eu aposto que chega até uns 18 centímetros durante a noite. Talvez mais, se você for boazinha. A piada do Xaden, gente. Ela falou que a neve chega a uns 18 centímetros durante a noite. Aí ele, não, talvez chegue a mais centímetros se você for boazinha. Entendedoras entenderão. E o canto da boca de Xaden se levanta enquanto ele corta um pedaço de bolo com um garfo. Agora você vai dar de fazer piada de pinto? Eu pergunto apoiando a mão na beirada da parede. Foi você que começou a falar do clima. E ele dá uma garfada e corta outro pedaço e me entrega o garfo. Eu estava só sendo legal e te dando uma opção para não falar sobre o que aconteceu. Você prefere que eu fale sobre o processo de tradução com o Dan? E eu dou uma garfada no pedaço oferecido e devolvo o garfo para Xaden. Caramba, não é à toa que ele ama tanto esse bolo. É melhor do que qualquer outra coisa que já comemos em Basgate. Eu prefiro que você seja menos legal e pergunte logo de uma vez. E ele encontra o meu olhar. Eu engoli seco. Tenho a sensação de que ele não está falando só sobre as paredes de hoje. Tenho a sensação que ele não está falando só sobre as perdas de hoje. Você estava lá? Estava. E o garfo bate contra o prato quando ele o leva até o colo. Tar não me contou nada. Eu acho que Scale bloqueou ele de alguma forma. Ele vira a cabeça de lado. Eu tenho bastante certeza de que nós dois estamos bloqueados agora, o que significa que eles estão brigando. E eu sinto uma muralha dura atrás dos meus próprios escudos. Garrick e eu voamos de Draitos assim que Emery fez o chamado, mas quando finalmente chegamos, e ele balança a cabeça. Imagine Reason, só que dessa vez maior. Tinha 10 vezes mais civis. Ah, e eu sinto o bolo pesar no meu estômago, como se eu tivesse comido cinzas, e nós dois ficamos em silêncio. Um longo momento se passa antes de eu ter coragem de encontrar o desafio nos olhos dele. No que você ficou pensando aqui em cima? Que nós estamos em desvantagem. E ele desvia os olhos e trava a mandíbula. Em desvantagem. E já dispersos demais para sermos nada além de uma pedra no sapato deles. Não conseguimos nos comunicar rápido bastante. Nossa defesa não é efetiva. Não conseguimos fazer nenhum tipo de barreira real quando mandamos legiões de só 3 dragões. E ele volta o olhar para o leste. Eles podem tomar o resto de Poromiel, nos invadir quando bem entenderem, e eu não faço ideia do motivo de não terem feito isso ainda.
Nós não temos ideia de quantos deles estão ocupando os Olha e onde estão conseguindo chocar tantos daqueles wyvern do caralho. E nosso plano é só aguentar firme. E ultimamente não temos conseguido nem isso. Nós não estamos prontos. Olho para a cidade que cresce cada vez mais acelerada, notando uma dúzia de novos telhados sendo construídos e um número incontável de chaminés soprando fumaça das casas. Não tínhamos como estar prontos nunca, retruca ele, erguendo o garfo e então enfiando no bolo com força. Então nem compensa acrescentar isso à lista de coisas para se culpar. Mesmo que tivéssemos esperado para vir depois que a forja já tivesse estabelecida, depois de termos reunido cavaleiros o bastante para imbuir a liga metálica e tecer runas nas adagas. Ele abaixa os ombros, suspirando. Eu nunca diria isso na frente dos outros, mas nós estamos com uns 50 anos de atraso. E a próxima lufada de ar que eu inspiro é pesada, e eu sinto as minhas costelas se comprimirem. E o que a gente pode fazer? Eu pergunto. E além do óbvio, Den e eu precisamos traduzir o mais rápido, só para o caso de termos uma chance real de erguer as égides. Já sabemos que um dos símbolos que eu traduzi originalmente estava incorreto. Não era chuva, era chama, o que, é claro, não ajudou muito. O nome que ela traduziu era Chama de Ferro, que é o nome do livro, então alguma coisa importante aí. O que a gente vai fazer não é decisão minha. O seu irmão é o estrategista, e Suri e Ulisses comandam os exércitos. E ele enfia mais bolo na boca. Mas a cidade é sua. A província é dele também. Eu não deixei de notar essa ironia, comenta ele, separando mais uma garfada do bolo e levando até a minha boca. Mas é como se o pedaço tivesse perdido o gosto adocicado, para se desfazer em minha boca feito areia. A sua irmã me ordenou que saísse de lá. E eu levanto as sobrancelhas. A risada dele é dura e sarcástica. Ela me deu ordens. E eu já tinha matado um deles, e só estava tentando recuperar a adaga, que é outro problema no caso, quando o segundo canalizou logo atrás de Scale. Se ela tivesse levantado o voo em segundos depois, não estaríamos aqui comendo bolo. E ele abaixa o garfo. Meu coração começa a bater de forma errática. Eu não vejo nenhuma marca nele e ainda assim eu quase o perdi, sem nem mesmo saber que ele chegara tão perto de nunca mais voltar para casa. O pensamento é tão intangível que eu fico baqueada e em silêncio. Ela me pegou nas suas garras, mas sua irmã viu o que aconteceu e foi aí que ela declarou derrota. Porque Nira morreu, ou porque 3 paladinos da revoada terrestre morreram também, ou porque só tínhamos outros 5 dragões restantes, e ele balança a cabeça. Ela declarou derrota porque eu estava ali, e ela não iria arriscar você. Foi isso que ela te disse? Eu pergunto. Os primeiros flocos de neve começando a cair. Ela não precisou me dizer. Ficou óbvio pra caralho. Então você não sabe. Eu sei sim, retruca ele. Imediatamente ele fecha os olhos. Eu sei. E apesar da raiva e do horror de ter que ver todos aqueles civis fugirem, ver todos eles morrerem, eu percebi que ela me tratou do mesmo jeito que todos os marcados vêm tratando você, desde que passou pela ceifa, como se você fosse só uma extensão vulnerável de mim. Eu não acho que ninguém acreditaria que você é vulnerável. E eu pego a mão dele e entrelaço os nossos dedos. Mas é essa a sensação. E ele encontra o meu olhar apertando a minha mão. Eu sinto muito. Obrigada, mas... Por mais que seja irritante, eu entendo. Nós dois estamos conectados. E eu dou de ombros. Ele me dá um beijo silencioso, rápido e forte. Pelo resto das nossas vidas, confirma ele. E daí dá uma pausa no capítulo. Depois de uma semana, ninguém sequer mais pisca 2 vezes ao ver Den e eu juntos em uma mesa de biblioteca, mesmo muito depois que a maioria dos cadetes já foi para a cama. Estamos fazendo reuniões ao meio-dia também, e Zayden sempre aparece quando pede para ajudar a imbuir a pedra. E aquele feixe de raios que Félix me ensinou a sustentar, no fim significa que eu também consigo imbuir. O desespero crava suas garras em mim, ao fim de semana seguinte, aquela. Nós estamos quase finalizando a tradução do diário inteiro, mas o trecho sobre erguer as égides ainda não está muito diferente da minha primeira interpretação errônea e fracassada. A gente entendeu de uma vez por todas que Warwick insiste que assim que o sangue de um dos 6 cavaleiros poderosos é usado na pedra, não pode ser utilizado na outra que ele citou ter entalhado. Você notou que a linguagem
do resto do diário é muito mais casual se comparada à única seção que realmente precisamos compreender? E Dan esfrega os olhos e se recosta contra a cadeira ao meu lado. Como se ele estivesse querendo foder nossa vida de propósito do além-túmulo. É verdade. Só temos mais 4 registros no diário. O que em nome de Malek vamos fazer se não encontrarmos as respostas nele? Ele não parece ter nenhuma reserva quanto a aconselhar como deve ser feita a escrita do Códex, ou a detalhar as bagunças dos relacionamentos que ele tem com os 6, comenta Dan, assentindo e abrindo um bocejo gigante. Exatamente. E eu encaro. Você deveria ir para a cama. E você também. E ele olha para o relógio mais perto. É quase meia-noite. Tenho certeza de que Ryerson está querendo saber. E ele não está por aqui. Eu balanço a cabeça e suspiro alto demais, sentindo pena de mim mesma. O esquadrão dele está vigiando o Dreytos essa semana. Mas você realmente deveria ir dormir. Eu só vou ficar mais uns minutinhos. E ele franze as sobrancelhas. Vai logo, eu digo abrindo um sorriso reconfortante. Eu vejo você amanhã. Ele suspira, mas assente. Afastando a cadeira, ele fica em pé e dá uma espreguiçada, levantando os braços. Não conte a ele que eu disse isso, diz ele abaixando os braços. Mas pelo que eu ouvi dizer, ele quer reorganizar os esquadrões de combate com força, já que os cavaleiros em atividade não têm uma asa completa, e eu achei a ideia brilhante. Pode deixar que eu não vou contar, eu prometo, um canto da boca se levantando. Dan pega a mochila em cima da mesa. Eu vejo você amanhã. Ele se despede, eu assinto e ele vai embora. A biblioteca está confortavelmente silenciosa enquanto eu analiso o registro seguinte do diário, traduzindo o que chamamos de diário de rascunho. O ar já ficou frio bastante. Eu digo em voz alta enquanto escrevo as palavras ao nosso rascunho, para ver meu próprio sangue pela manhã. E eu pisco por um segundo, e fico encarando o símbolo que representa sangue. Minha mente rodopia diante da possibilidade, então eu volto para o registro anterior só para garantir. Em todas as vezes que precisamos traduzir o símbolo de sangue, na verdade a palavra sopro, referindo-se à respiração, se encaixaria de forma melhor. Por todo esse tempo, nós viemos usando a palavra errada. Porque ele falou, o ar ficou frio bastante para ver meu próprio sangue pela manhã. Só que ela traduziu a palavra sangue errado. Ele queria dizer sopro. Tá frio bastante para ver meu próprio sopro pela manhã, porque ele fala e sai aquele ar da boca. Então, na verdade, quando ela falou sangue na outra página que ela traduziu, na verdade ela queria dizer sopro, referindo-se à respiração. Isso encaixa de forma melhor. E por todo esse tempo viemos usando a palavra errada. O sangue vital, na verdade, é um sopro vital. E acender a pedra em uma chama de ferro. Fecho o diário e me recosto na cadeira. Aqueles 6 não estavam se referindo aos cavaleiros. São os dragões. E digo em voz alta na biblioteca vazia. Dan, eu deveria... Não. Ele vai pensar só nas regras, sem nem pensar na ética da coisa. Só existe uma pessoa em quem eu confio para sempre fazer a coisa certa. Eu enfio a coisa na mochila, jogando por cima do ombro e saio correndo da biblioteca, subindo os 4 lances de escada. Meu coração tá disparado quando eu chego até a porta de Rhiannon e bato. Oi, saúda ela, abrindo a porta, o sorriso alegre se desmanchando quando eu não retribuo. Sem dizer mais nada, ela dá um passo para trás, me convidando a entrar. Eu olho para a decoração sóbria e esparsa, enquanto começo a andar pelo quarto, vendo as 2 escrivaninhas, os 2 armários sem porta, as 2 camas com lençóis pretos simples que foram empurradas no espaço que, obviamente, deveria ser ocupado por uma só, resultado da chegada dos paladinos. Essa aí era para ser sua, diz Rhiannon, apontando para a cama à direita. Só para o caso de você querer passar uma noite longe de Ryerson. E eu pressiono os lábios entre os dentes, procurando pelas palavras certas, enquanto traço um caminho pelo chão do quarto. Eu preciso te contar uma coisa. Tudo bem. E parando de súbito no meio da sala, eu me viro para ela. Eu descobri como erguer as égide. Só não tenho certeza se nós deveríamos fazer isso. Por quê? Por que ela não deve fazer isso? Não é só os dragões soprar fogo na pedra? E aí? O que acontece?
Ah, eu tô curiosa pro capítulo seguinte. Mas então é isso, pessoal. Esses foram os capítulos de hoje. Me conta aqui o que vocês acham aqui. Por que ela não pode soprar fogo na pedra? Por que 6 dragões poderosos não podem soprar fogo na pedra? Ela falou que não deveriam fazer isso. Descobri como erguer as Aesges. Só não tenho certeza se nós deveríamos fazer isso. Não entendi. Não entendi. Agora eu vou ficar curiosíssima pro capítulo que vem. Até o próximo capítulo, pessoal. Tchau, tchau.